Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Joint Podcast. Estamos aqui com o Marcelo novamente, meu grande amigo e parceiro. Fala comigo, Guto. E aí? Convidado especial hoje, né? Hoje vai bombar e um assunto quente. Hoje é um assunto que todo mundo tem preocupação e hoje nada mais do que justo a gente trazer um especialista, né, Guto? Alguém que entende do assunto. Exatamente. Quando a gente vai falar aqui de empreendedorismo, de carreira, isso tudo tá ligado ao quê, pessoal? Tá ligado ao nosso corpo, nossa capacidade de produzir. E o especialista que a gente trouxe aqui hoje, super respeitado, Dr. Lucas Penchel, muito obrigado pela disponibilidade. Mestre doutorando com vários títulos. Eu vou até... Para apresentar o Dr. Lucas aqui, eu vou citar um story que eu vi ontem no seu Instagram, que se o pessoal ver lá, eu acho que vai resumir um pouco. Depois vocês olhem, gente, a parede do escritório dele não cabe mais título. Então, se a gente fosse falar todos os títulos aqui, ia ficar uma hora só falando. Obrigado, viu, Dr. Lucas, pelo tempo, pela disponibilidade sua de estar aqui. Espero que a gente consiga ajudar aí a galera falando nesse tema tão importante, né? Que é o nosso corpo, nossa saúde. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, um prazer imenso. Para a gente falar de um tema que particularmente eu gosto muito, onde a demanda no mercado tem crescido absurdamente, principalmente aí após o Covid, né? Nessa quarentena, onde tudo praticamente fechou, a vida das pessoas mudaram. Novos sintomas apareceram do pós-Covid, né? E sintomas esses que impactam diretamente na qualidade de vida e, consequentemente, na performance física e mental. E quem é que consegue produzir bem, não performando bem fisicamente e mentalmente, né? Então, a gente viu empresas quebrando, negócios mudando, famílias separando ou se unindo, enfim. E hoje a gente tenta ajudar inúmeras pessoas, não somente de Belo Horizonte, mas do Brasil inteiro, de forma online. E espero contribuir muito aí, trazendo essa temática e passando coisas simples, práticas e bem objetivas para o pessoal que está acompanhando a gente aí, já poder entender o que pode estar acontecendo com o seu organismo e, consequentemente, resolver, solucionar isso. Perfeito, perfeito. Para a gente começar, doutor Lucas, queria... Assim, até brevemente mesmo, conta um pouquinho da sua história pra gente, como que você começou. Hoje você está à frente de uma clínica, né, com vários profissionais atuando. Então você tem prática mesmo, né, em tudo que a gente vai falar. Mas como que foi o início da história do Lucas? Então, cara, eu sou natural de Belo Horizonte, né, mas eu fui criado em Teófilo Otoni, né, Vale do Mucuri, uma região bem pobre, né, mas muito aconchegante, próximo da Bahia, por isso que eu tenho um sotaque mais puxado. E tive a infância, da pré-adolescência e adolescência até o fim do curso de medicina, eu convivi com sobrepeso e obesidade. Então, essa história de oscilação do peso, né, eu convivi com isso por uns 25 anos da minha vida. E não tive pai médico, mãe médica, irmãos médicos, alguém que influenciasse. Foi um desejo realmente desde de novo, né? Algumas pessoas observam hoje a gente assim no momento atual e acham que foi tudo um berço de ouro, né? Uhum. Mas, na verdade, no interior não teve absolutamente nada disso, né? Eu sou da época ali do ônibus, do mototáxi, né? Como diz o ditado, né? Só vê as cachaças que a gente toma, mas não vê os tombos, não, né? Com certeza. E comecei a trabalhar com 16 anos, e 16 anos eu fiz um estágio, né? Tipo um menor aprendiz na época, onde eu vendia capinha de celular, carregador de celular, e era cartão, né? Na época, para recarregar o celular. Era um Nokia. Na época, todo mundo só tinha o Nokia 5125. Uhum. E aí tinha o 5125 normal e o i. O i é o que mandava e recebia SMS. E o único joguinho que tinha era o da cobrinha. Da cobrinha. Né? E aí eu vendia cartão pro pessoal fazer a recarga, porque naquela época quem tinha conta de celular era uma pessoa fora da curva, né? Tinha uma condição financeira espetacular. Naquela época quem tinha celular era realmente só quem tinha muita grana. E aí em 2005 eu vim para Belo Horizonte, voltei para fazer vestibular
E aí eu coloquei uma meta de 6 meses passar no vestibular de medicina. Naquela época já era muito concorrido, né? Hoje ainda mais. Mas eu acredito que hoje o perfil qualitativo caiu muito, né? Hoje tem muita gente querendo fazer curso de medicina para agradar os pais, sim, ou buscando sucesso, autoridade, enriquecimento, que são coisas que para acontecer não depende do curso, e sim da pessoa. Perfeito. E naquela época, em 6 meses, eu passei e iniciei minha jornada. Entrei na faculdade com 23 anos e muitos aprendizados, né? E durante a faculdade, cara, eu tinha uma namorada, né? Na época, uma namoradinha, e fui pai. E aí, antes de formar na faculdade, eu fui pai. E aí foi um dos maiores aprendizados da minha vida, se não foi um maior deles. Eu desesperei na época, né? E foram os momentos que eu mais aprendi na vida, porque naquela época ser pai aí com 21, 22 anos, isso em 2009, era algo muito atípico. Sim. Né? Hoje tem pai solteiro, mãe solteira, enfim, hoje é muito mais comum. Mas naquela época eu tive que me virar, né? E eu lembro muito bem meu pai, quando soube, ele falou assim, olha, você fez, você cria. Né? E eu tive que me virar. Amadurecimento forçado. Total. Cara. Eu fico pensando por mim. Hoje eu tenho 2, mas o meu primeiro nasceu, eu tinha 29, quase 30. Já foi um baque, imagina com 23. E é muito diferente, né, cara? Total. 23 para 30 Total. É uma fase que a gente amadurece muito, cresce muito. O homem muito. demora mais para... Pelo menos eu, nessa época, 22 anos, eu estava na época de calorada, sabe? De sair final de semana, ficar contando os dias para ir para balada. Uhum. E aí, cara, isso foi um impacto muito grande, porque a carga horária de medicina é muito intensa. E aí eu tinha que sustentar uma criança. A mãe com 18 para 19 e eu com 22. Então, duas crianças. E aí, o que eu encontrei de imediato? Eu era muito influente, né? Eu exercia um papel de liderança dentro da faculdade. Mal eu sabia que eu era um líder. E eu falei, cara, eu vou fazer festa. E aí eu comecei a fazer as caloradas da faculdade. Tinha uns eventos da medicina na época, Praia Média existe até hoje. Uhum. E aí eu comecei a fazer os aquecimentos do Praia Média, aí tinha um bar em frente à faculdade. E aí o Daniel Maestre, que hoje é do Baianeiros, né? Maestre, ó, falando de você, pô. E aí nessa época a gente fez uma amizade, se não me engano foi por Facebook. E aí o Maestre ia lá, fazia os shows, ele sozinho no violão. Aí eu cobrava tipo uns R$2, R$3 pro pessoal entrar. Isso em plena segunda. E aí eu fui capitalizando, eu pagava o Maestre e tirava uma graninha. Fui para a porta do Marista, do Chevrolet Hall. Eu ia nas sextas e sábados, comprava ingresso a R$25, R$30. E vendia show do Titãs, Zeca Pagodinho, Zé Cabaleiro, Paralamas, enfim, todos os finais de semana, né? Então eu comprava aí com um mês e meio de antecedência e no dia eu praticamente vendia pelo dobro, né? Esse ingresso e acabei conseguindo comprar todas as coisas que eram necessárias aí que legal. Durante essa fase. E logo de imediato, quando eu formei em 2011. E em 2011 eu formei em dezembro, quando em janeiro eu já não mexia mais com festa, né? Porque realmente aquele ali foi um pé de meia. Mas o grande detalhe nessa época é porque eu aprendi muito sobre venda, aprendi muito sobre quebra de objeções, sobre negociação, sobre persuasão. E o Flávio Augusto fala mesmo, né, que todo empresário tem que ser vendedor, né? E na medicina realmente tem um preconceito que o médico não pode vender, não pode fazer marketing. Sim. E muito disso é explicado com inúmeros profissionais da saúde insatisfeitos com o mercado e culpando ou terceirizando a culpa para diversos segmentos, seja o presidente, é o imposto, é a minha cidade, é o cliente, é a minha área. Perfeito. Então as pessoas terceirizam muito a culpa quando na verdade a culpa é dela. Ela tem que se olhar no espelho e falar assim, o problema está comigo. E quando fui entrando no mercado de trabalho, eu já tinha vendido coisa de celular, já tinha sido cobrado, tinha sido funcionário, tinha metas, né? E quando eu fui entrando no mercado, eu tinha criado um network muito grande por conta dos eventos, conhecendo grandes produtores de eventos aí em Belo Horizonte. Eu já havia feito festa grande com a Nenete para 3, 4 mil pessoas.
eventos com o Tim Sawyer, com o pessoal na época do Axé Brasil, aquecimentos do Axé Brasil, na época no Chalezinho. Você não gostava não, né, Marcelo? Que isso, cara. Tô aqui. Eu amava. Gostava, eu amava. 2003, 2004, assim. E aí, quando eu entrei no consultório, né, eu fui médico do SUS, e aí eu fiquei no SUS 2012, 13, 14, trabalhando em posto de saúde, pronto atendimento. E aí, chegou em 2014, eu falei, olha, já estou pronto para abrir meu consultório. Fui abrir meu consultório na cara e coragem. Já tinha um network, conhecia muitas pessoas, isso facilitou. Mas, inicialmente, fiz uma dívida de 30 mil. Porque o dinheiro que eu havia juntado durante o plantão não foi o suficiente. E aí é muito mais complexo, e eu não sabia o quão complexo era para montar um consultório. A consulta, na época, era R$150 com retorno. E havia dias que eu ia para lá e não tinha ninguém para atender. Agenda vazia. Cara, eu mesmo fazia a limpeza do consultório, fazia o marketing no Facebook. Eu que atendia para fazer agendamento. Na época era uma agenda de lápis e borracha. E eu guardo isso até hoje. Legal. Eu não tive condições de comprar um ar-condicionado, aí fui de ventilador. Eu tenho um ventilador até hoje, lá na clínica. Legal. O primeiro notebook que eu tenho até hoje, ele é enorme. É aquele que quando esquenta vai um ventilador embaixo dele. Liga, faz aquele barulho. Isso, barulhão, cara. Começa um barulhão. E aí, graças a Deus, a gente errando, e quanto mais a gente erra, mais aprende, né? E eu adoro aprender, né? As pessoas costumam falar que de cada 10 tentativas que a gente tem alguma coisa na nossa vida, nós erramos pelo menos em 8 delas. Então, é mais natural esperar que tenha equívocos, erros, do que acertos. E nesse processo eu fui aprendendo que a direção é mais importante que a velocidade. Perfeito. Porque a gente tem uma ansiedade grande para que as coisas aconteçam e acaba seguindo trajetos aí totalmente... Se não tiver o rumo, não adianta, né, cara? Não adianta, cara, não adianta. Você pode ir rápido pro lugar errado. Isso. E graças a Deus, hoje a gente está aqui na capital, realmente com a clínica com uma estrutura, né? Meu primeiro consultório tinha 20 metros quadrados, menos um pouco, não tinha banheiro, enfim. Não tinha recepção para receber os pacientes ficavam no corredor do prédio. E hoje a gente tem uma estrutura de 4 andares, zona sul de Belo Horizonte. Legal. Mais de 50 colaboradores, a gente funciona 6 vezes por semana. Então é uma empresa que ela anda... Hoje a agenda tá tranquila, né? Tá para 2023. Graças a Deus a agenda tá para 2023. O preço da consulta teve um pequeno ajuste, ajuste. Não, legal. Isso é até um ponto que a gente pode falar muito. Eu vou segurar um pouquinho esse tema, Dr. Lucas, para daqui a pouco. Antes eu queria entrar um pouquinho no que a gente falou, né? Assim, hoje, pela experiência prática que você tem, o que as pessoas estão reclamando muito, busca muito quando chega lá para você? O que a maioria dos casos, assim, eu olhando de fora, o que eu vejo assim, parece que tá todo mundo cansado, parece que tá todo mundo exausto. O que além disso, e se é isso mesmo que as pessoas reclamam mais hoje em dia? Olha só, 61% da população hoje no Brasil está com sobrepeso. Cerca de 20% dos adultos estão com obesidade. Então, se a gente pega 10 pessoas, 6 com sobrepeso, 2 com obesidade, ou seja, 2 estão com peso normal. Então, se a gente for enumerar nossos amigos, pelo menos 6 deles, no mínimo, precisam emagrecer e ponto final. Acho que eu sabia que ele não ia perder essa chance. Então, quando a gente fala em questão de queixa, a principal queixa dos pacientes hoje no consultório é realmente emagrecer. Durante o Covid, o Brasil foi o país que mais adquiriu peso em todo o mundo. Então, nós temos em mais de 150 países que tiveram Covid, e o Brasil é o que lidera, mais do que os Estados Unidos, que México, que são outros países que têm um índice de obesidade muito elevado. E as pessoas vão no consultório, primeiramente com o objetivo de emagrecimento, a barriguinha, a roupa que está apertada, etc. Mas quando a gente vai realizando um atendimento humanizado, eu costumo falar que é o entender para atender, e isso pega em qualquer segmento. Legal. Nós descobrimos que tem outras queixas que vão além, como, por exemplo, fadiga e exaustão.
Como eu vou estimular uma pessoa a praticar atividade física, acordar de manhã, antes do trabalho, para treinar, se ela já acorda cansada? Como eu vou proporcionar uma melhora da qualidade de vida, uma redução do estresse, redução dos níveis de cortisol, se a pessoa geralmente ela dorme muito tarde? E quando a gente vai pegar uma área da saúde que chama cronobiologia, o nosso ciclo circadiano nos mostra que o ser humano precisa dormir, iniciar o sono por volta de 10 horas da noite, né? E a cronobiologia e ciclo circadiano é justamente isso. Qual o horário melhor para comer, o melhor horário para dormir, o melhor horário para acordar, de acordo com a nossa produção hormonal. E todo ser na Terra ele tem isso, né? Existem os animais que são mais noturnos, os que são mais diurnos, e a gente tem um horário determinado para isso. Mas hoje as pessoas chegam em casa tarde, ficam o dia inteiro sem comer, deixam para fazer as grandes refeições à noite, chegam em casa, quer trabalhar, quer mexer em rede social. E esses estímulos de luz acabam justamente inibindo a produção da melatonina, que é um hormônio poderosíssimo e fundamental para estimular o sono. E se a gente tem emissão de luz, seja pelo celular, pela TV, ou até mesmo se a gente tapar os olhos e a TV ficar emitindo luz, a rua, um poste na rua, a luz do banheiro ficar emitindo luz no nosso corpo, isso vai bloquear a produção de melatonina. E aí a pessoa já acorda cansada. E veja bem, isso passa a ser um ciclo vicioso e interminável, porque ela dorme tarde, come muita coisa à noite, aí a qualidade do sono é legal, ela já acorda cansada. Por conta de não ter tido uma produção hormonal adequada durante a noite, ela tende a ter mais estresse. E aí já acorda de mau humor e tende a piorar durante o dia. Ela também acorda sem apetite. E aí acorda atrasada, cansada, arruma rápido, vai trabalhar e nem não come direito. Por conta da pressão do mercado, por ter muitos objetivos, sonhos, e muitas vezes as pessoas se basearem muito em metas e esquecer das métricas, do tipo, eu quero um carro de 500 mil. Uhum. Mas o que eu vou fazer para ter esse carro de 500 mil e o que eu vou precisar abrir mão para ter esse carro de 500 mil? As pessoas não pensam e planejam isso, elas já querem lá na frente, elas não pensam no início nem no meio. Né? E aí, por conta disso, elas acabam ficando muito ansiosas e estressadas, que é outra queixa. E aí a pessoa acaba perdendo a performance mental durante o dia, não se organiza, não se planeja e fica frustrada. E aí ela chega em casa e quer continuar trabalhando. Quer tirar o atraso, né? Vicioso de exaustão, ansiedade, depressão, frustração. E a médio e a longo prazo isso vai fazendo os hormônios cair. O que a gente mais vê na prática é uma redução da testosterona no homem. Isso inclusive foi dissertação do meu mestrado, onde eu fiz uma pesquisa científica, apresentei em outros países, apresentei em congressos nacionais e internacionais, onde foi possível detectar pessoas que não conseguiam emagrecer adequadamente devido à deficiência de testosterona. Foi sobre isso que você falou lá em Harvard? Eu vi. Em Harvard também. Legal. Né? Eu participei de um evento esse ano em Harvard, onde eu levei essa temática. Então, apresentei em Harvard, nos Estados Unidos, em Boston, e apresentei em 2018 na Faculdade Sorbonne, na França, que é uma faculdade extremamente conceituada. Apresentei em Congresso Brasileiro de Nutrologia, enfim. Legal. E eu percebi que nesse estudo que eu publiquei, homens, né, jovens de 17 anos, com deficiência de testosterona, homens de 20 e poucos anos, com deficiência de testosterona. E o que me chamou muita atenção, porque veja bem, um rapaz utilizando medicamento para disfunção erétil, né, o que a gente chama aí de Viagra, que é o sildenafil, com muita frequência. Homem sem ereção matinal, e falta de ereção matinal é um sinal de deficiência de testosterona. Homem com baixa libido, baixo desejo sexual, homem com humor mais deprimido, homem cansado, homem sem vitalidade, com dificuldade de perder gordura, homem com celulite, com gordura abdominal acima de 102 centímetros, homem com acúmulo de gordura em região de mama, as pessoas chamam de peitinho, mas pode ser a ginecomastia. E aí, quando eu falo isso, as pessoas, mas eu tenho. Mas o outro fala, eu tenho, eu conheço. Mas eu vejo no clube, na praia, homem com celulite, homem. Então a gente começa a perceber que é mais comum. É muito comum. Do que a gente imagina. E aí as pessoas têm se recorrido a estimulantes, a remédios, a antidepressivos,
quando a causa geralmente pode ser outra. Nesse ponto da testosterona, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu até vi na internet, sou leigo no assunto, e eu queria ver se realmente é isso. A testosterona média na população vem caindo ao longo dos anos, é isso mesmo? É isso mesmo. É natural que durante o processo de envelhecimento a testosterona reduz em todo mundo. No homem, isso tende a começar a cair a partir dos 30 a 35 anos. Lembrando, isso no livro de medicina, a partir dos 30 a 35 anos, homem saudável. Uhum. Mas aí a gente vê, olha, 60% com sobrepeso, 70% com algum transtorno do sono, 60% também sedentários. Ninguém faz dieta, ninguém come direito. Então, quando a gente vê, todos esses fatores acabam antecipando. Entendi. E aí as pessoas que no livro deveriam estar com a testosterona começando a cair, a partir dos 35... Já tá no final ali, né? Igual eu falo, tem paciente que com 30, 35 anos chega para mim com a testosterona de 100, quando, no exame de sangue, quando na verdade naquela época eu deveria estar com 700, 800. Né? É muita diferença. E o curioso é que, olha só, essa questão do estilo de vida impacta tanto que eu atendo homens de 60 anos que muitas vezes está com a testosterona melhor daquele rapaz de 20. E aí, quando eu vou pensar, eu falo, gente, por quê? Eu vejo que aquele senhor de 60, 70 anos, ele arrasta aquele estilo de vida que ele tinha aos 20, 30. Sim. Então, não é um cara que fica muito no celular, né? É aquele empresário que ganhou a vida com muito esforço, mas chega lá na clínica assim, de chinelo, bermuda e aquela blusa toda suja, né, com a barba toda mal feita. O cara pôs a barriga no balcão. Sim, mesmo, né? Exatamente. E que conversa errado, às vezes escreve errado, mas é um cara assim, multimilionário, né? Sim. E são aqueles assim que acorda todos os dias de manhã, tem um horário para dormir, ele não abre mão assim do almoço, do café da tarde, extremamente ativo. Né? Ele não fica esperando as pessoas fazerem por ele, ele vai lá e faz, né? É cara que não tem nem aplicativo de delivery no celular, não tem rede social. Legal. São as coisas que eu começo a perceber e eu falo, poxa, um senhor aí de 60, 70 anos com a testosterona muito boa e um jovem com a testosterona baixa, né? O oposto. E aí a gente vê o quanto os fatores que a gente chama extrínsecos, que são os externos, impactando nos internos. E aí nós costumamos falar assim, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É a testosterona que cai e a pessoa fica depressiva, engorda, dorme mal, ou ela engorda, bebe, dorme mal, não exercita, estressa, tem pensamentos negativos, isso faz a testosterona cair. E aí a testosterona cai. Porque ele acha que exemplo, um jovem que tem às vezes uma disfunção erétil, alguma coisa do tipo, ele tenta às vezes suprir isso ali com um Viagra, alguma coisa do tipo, achando que vai resolver, né? Sim. Teoricamente até resolve ali momentaneamente, né? Mas há alguma coisa muito mais macro por trás, né? Sim, sim. Que é igual você tá falando, questão do estilo de vida, isso é muito interessante. Eu entrei numa farmácia esses dias, numa rede de farmácia aqui em Belo Horizonte, e aí eu fui comprar um medicamento, e quando eu cheguei tinha um carrinho de supermercado, igual supermercado, ao lado do balcão, e esse carrinho tava assim, ó, Sildenafil promoção, R$4, e comprando... R$3,99, né? Eu sei bem. Aí. Agora, mas eu vou contar por quê, não vou queimar meu filme. Meu filhinho teve problema de coração. Utiliza. Aí ele utiliza esse Sildenafil para chegar no primeiro dia na farmácia. Moça, me dá 3 caixas de Viagra, por favor. Mas brincadeira, mas é isso mesmo. É barato, não é caro. É muito barato. E tem aquele estímulo. Porque olha só, o homem chega para fazer qualquer outra coisa e ele na gôndola, né? A questão de neuromarketing. Você chega para olhar, tem um carrinho de supermercado com uma quantidade enorme de caixas. As caixas dos remédios todas branquinhas, aquela caixa amarela, né? Com preço assim, R$4. Exato. Você vai pelo menos olhar o que quer. E aí quando você vê o nome do remédio. Isso pode me ajudar, né? Isso pode ajudar. Se a pessoa tem curiosidade de usar, ela já vai ser estimulada pelo preço ali e paga 2 e leve 3, né? A questão do homem, a natureza masculina é de que, até no reino animal, é que para mostrar empoderamento, o poder, a performance sexual do homem tem que ser, assim, invejável. Sim. Isso acaba estimulando mais ainda o uso disso. Mas tem um detalhe, esses remédios, eles não modificam o nível de testosterona.
Eles ocasionam, consequentemente, ereção, vasodilatação. Por isso que é indicado nas cardiopatias congênitas, por exemplo, na hipertensão pulmonar, para quem fumou por muitos anos, enfim. E ele causa uma vasodilatação, então vai chegar mais sangue na região e, obviamente, o homem fica com ereção. Mas e a testosterona, que é o que dá o prazer, que dá o sonho, que dá o erotismo, né, que dá o tesão? Não afeta em nada. Nada. Que aquilo de um homem, por exemplo, passar uma mulher e ele olhar, né? Tem até vídeos no YouTube, assim, menininhos de 10 anos, 11 anos, às vezes olhando assim pra menininha e nem sabe o que é que tá acontecendo, né? Isso aí é testosterona. Nesse ponto, doutor Lucas, você acha que o que a gente vive hoje em dia contribui para isso? Assim, você já falou da rede social, eu dou o exemplo muito, até me perguntaram um dia no meu Instagram, eu falei, uma das coisas que eu fiz quando minha esposa engravidou, primeira coisa, vem de videogame. Porque, pela impressão de novo, quem é leigo, quem tá vendo o que tá acontecendo. Por que eu fiz isso? Tava conversando com os pais dos amiguinhos lá dos meus filhos no colégio, da escolinha dele. O videogame hoje, ele não tem fim, cara. Você pega na nossa época, eu tô com 34. Eu lembro que eu sentava pra jogar Sonic com meu pai, domingo de manhã. A gente começava 8, 9 horas, na hora do almoço, você zerou, acabou o joguinho, era o vilão lá, o final, e acabou. Hoje em dia, não, esse negócio de ser online, de ter fase, e aí o que a indústria, por exemplo, de games começou a fazer, né? Tanto que criou o termo, né? Gamifica. Então, você vai jogando, aí você tem que comprar a arminha tal pro seu boneco, comprar o não sei o quê, e isso nunca acaba. Isso colabora muito para porque às vezes a pessoa senta ali, em vez de ir pra academia, aí ela chega às 7 horas da noite em casa, dá 11 horas da noite, ela tá jogando videogame. Além da rede social, além de tudo, aí você vem ver pornografia, vem junto nesse combo aí, isso tudo contribui, você vê que isso é um fator sim para isso, ou não? Eu viajei nessa hipótese. Eu tenho absoluta certeza que a principal causa é essa. Tem uma aula que eu dou para colegas da área da saúde, onde eu coloco a imagem preta e branca de uma escola. E aí nessa imagem preto e branco tem aproximadamente umas 200 crianças e uns 10 professores. E aí é uma imagem muito provavelmente ali da década de 80 e 70. Nessa imagem que tem mais de 200 crianças e uns 10 professores, que é visível, nítido, nós não observamos nenhum adulto com calvície, não observamos nenhuma criança acima do peso, não observamos ninguém utilizando óculos, ninguém utilizando aparelho nos dentes, ninguém com cara de cansado. Uhum. Eu tenho 3 filhas, hoje são 3. Aniversário delas, as crianças, a maioria está acima do peso. A minha mais velha fez aniversário tem umas 2 semanas. E aí eu fiz lá no sítio, aí tem uma piscina lá. Menininhos com celulite, com gordura em região de mama. Isso acaba atrasando o desenvolvimento sexual. Inclusive, são coisas que eu atendo hoje. Menino de 15, 16 anos, mas com genitália, né? No caso, assim, com órgão sexual de 10. Certo. Então, atrasa o desenvolvimento sexual. Nascer pelo, etc, sabe? Uhum. E nas mulheres, isso antecipa. Né? Então, menininha de 9 anos menstruando, com 10 anos, com o corpo de uma pré-adolescente. E nessa imagem fica muito claro e evidente isso. E aí eu começo a pegar fotos assim dos meus pais, meus tios, e até mesmo no Google, se você digitar Rio de Janeiro, década de 90, os próprios jogadores de futebol, magrinho, tudo cabeludo. Né? Então você vê no futebol, eu estava assistindo um programa televisivo domingo, e aí mostrando na Copa de 82, foi segunda-feira, aquele Bem Amigos, né? Uhum. E aí, Copa de 82, todo mundo falando assim, não, foi a melhor seleção. E eu fiquei reparando como o pessoal era. Todos os jogadores extremamente magros e a seleção do Brasil, todos com cabelo grande. Era impressionante, todos com cabelo, assim, alguns batendo no ombro. Né? Aí Renato Gaúcho, dentre outros com cabelo grande. E hoje a gente pega, por exemplo, a própria seleção, já tem jovens com calvície. Uhum. Né? E quando nós vamos tirar foto da família no Natal, no Réveillon, tem um tio ali que tá deitado, com olheira, né? Uma preguiça. Tem gente que utiliza a barriga para escorar o controle remoto, né? Hoje é normal roncar. Então, assim, muito por conta dessa questão da industrialização, né? Tem uma pesquisa nos Estados Unidos,
que mostra que 80% dos pais de crianças acima do peso não sabiam que os filhos estavam acima do peso. Então, o problema começa por aí. 80% dos pais, então de cada 10 pais... Eles nem sabiam que tinha um problema, né? E todos eles foram questionados. O seu filho está acima do peso? Sim, não. 80% falou que não. Não, é saudável, isso é saúde. Então, assim, não, é bonitinho, é fofinho. E os pais, né, e aí eu me coloco nisso, não consegue, muitas vezes a gente acaba cedendo, né? Sim. A um choro, a uma carinha triste. E aí até um texto que eu li recentemente, que falava a respeito disso. Então, se a gente ficar mimando nossos filhos por causa de choro, etc., ele vai nascer um adulto, né? Ele vai desenvolver um adulto mimado. Que quando tiver precisando de dinheiro, ele vai chorar. Vai chorar. Né? E a gente justamente tem que ensinar como conquistar. Então, nós não estamos educando nossos filhos. Né? E, coincidentemente, ontem, a minha mais novinha me mandou um áudio, eu estava no trabalho e falou assim, papai, deixa eu usar o bibi, é o bico, né? Por favor. Aí ela mandou outro áudio em seguida e falou assim, se você não deixar eu usar o bibi, eu não vou te amar mais. Olha isso. E aí eu falei com a mãe dela, eu falei assim, não vai usar. Não pode usar, porque se ceder agora, ela vai naturalmente ela vai utilizar isso como justificativa. Exato. E o bico, no caso da criança, não é saudável, né? Os pediatras falam, os odontólogos falam e os fonoaudiólogos falam. Isso muda uma questão de palato, enfim. E aí faz os dentes ficarem separados, faz a criança dormir de boca aberta, infecção de via... Então, sinusites, asites acontecem com mais frequência, aumenta a predisposição de excesso de peso. É muita coisa ruim só para o menino calar a boca ali. Exatamente. Né? Exato. Isso daí eu tava discutindo também, né, com outros pais. Você vê como, por exemplo, a minha área, né, de investimentos. Aí fala, quando a criança é muito nova, você tem que ensinar sobre dinheiro. E eu falando justamente isso. Falo, olha, às vezes você não precisa ensinar sobre dinheiro, você não vai explicar investimento, não é isso. Mas você vai ensinar coisas que vão trazer os valores que a criança precisa saber. Então, por exemplo, paciência. Nessa questão da televisão lá em casa, eu tento limitar, eu não sou o cara que tira tela, por exemplo, mas eu também não deixo solto. Mas o que eu tava reparando, meus meninos, a hora que vem, quando tá vendo YouTube lá em casa eu não pago. Tem o Netflix, que não tem propaganda, é pago. No YouTube, quando vem propaganda, cara, 5 segundos de propaganda, parece que os meninos vão morrer. Eu fiquei imaginando, na nossa época aqui, vocês vão lembrar, Cavaleiro do Zodíaco, eu tinha que esperar o dia inteiro para assistir. E hoje os meninos não podem esperar 5 segundos a propaganda. Então isso tudo vem, às vezes até para educar mesmo, eu deixo a propaganda rolando e falo, tem que esperar, é propaganda, não é assim. Isso tudo está relacionado, né? A gente vê o imediatismo, começa a juntar tudo nesse cenário que está impactando nisso aí, em hormônio. E pensando nessa questão das redução de hormônio, cansaço, qual que é o extremo, assim? Qual que é o extremo que pode chegar nisso, doutor Lucas? Tipo, a pessoa, né, chega ao ponto de quê? Desistir da vida? O que pode acontecer? E qual que é a hora? Já, só mais uma pergunta para linkar nisso, né? O que você fala para quem se identificou nisso tudo que você está falando? Qual que é o primeiro passo para falar assim, não, vou começar a virar esse jogo? Hoje, o que mais acontece, a gente observa, são as pessoas tomando remédio para tratar efeito colateral de remédio. E aí, por exemplo, ela acorda cansada. E aí toma um medicamento estimulante, um tarja preta. E aí ela está resolvendo o problema do cansaço. Mas aí ela fica tão estimulada que não dorme. Aí volta no médico, toma um remédio para dormir. E aí ela toma um remédio para dormir e esse remédio vai alterar o peso. Ela começa a engordar. Aí ela vai no médico e começa a tomar um remédio para emagrecer. E aí o remédio para emagrecer começa a causar refluxo. Aí ela vai no médico e toma um para dor no estômago. Porém, esse remédio para dor no estômago dificulta a absorção de vitaminas. Aí o nível de ferro, vitamina C, B12 começa a cair. E com isso o cabelo cai. Aí vai em outro médico e toma um remédio para queda de cabelo. Porém, o remédio para queda de cabelo, ele impacta na libido.
E aí vai em outro médico para tomar um para libido. Virou um ciclo aí. Interminável. A primeira pergunta que eu falo para as pessoas é o que eu falei anteriormente, entender para atender. Então, qual é a causa disso? Né? A pessoa está, por exemplo, acordando cansada por quê? É um hipotireoidismo, é um problema na tireoide, é um problema chamado insuficiência adrenal, que tem relação com cortisol, é uma deficiência de testosterona, é um período de latência do sono longo, que isso, a pessoa chega em casa, deita de pijama e tal, fica prontinha, mas ela deita às 10, vai dormir 1 da manhã. É uma pessoa que tem um sono superficial, que é aquela que escuta o vizinho arrastando a cadeira, a moto passando na rua, não apaga. É um sono fragmentado, é aquela que acorda para ir no banheiro, acorda para tomar água, acorda para ver as horas, acorda para comer. Se tem filho, ferrou, é isso aí. É aquela pessoa que dorme poucas horas, né? Então, tudo isso está envolvido com o cansaço. Mas o que acontece na prática? Eu trabalhei no SUS e vivenciei isso. Infelizmente, os médicos têm que atender rápido. Né? Teve época no SUS que eu atendi 80, 90 pessoas num plantão. Né? Não é nem no dia, são em horas. É humanamente impossível, não dá nem para você entender qual que é a necessidade da pessoa ali. E se você não atender, tem uma questão cultural que não pode esperar. E aí o pessoal começa a brigar, e aí vem a pressão do superior, enfim. Então falta muito desse atendimento humanizado, e eu costumo falar, inclusive, com meus alunos, que na medicina, na nutrição, a gente precisa ter um ouvido afiado e um olhar apurado. Porque muitas vezes não precisa de exame de sangue para a gente saber se a pessoa está triste, está feliz, dorme mal, dorme bem, se é ansiosa ou não. Então, quando a gente olha e depois nós começamos a conversar, identificamos várias coisas que muitas vezes não precisa nem de remédio. E aí a pessoa, entendendo o que está acontecendo, ela para de fazer. E aí podemos fazer, por exemplo, uma analogia com uma oficina mecânica. Se você vai no mecânico e ele fala assim, o motor fundiu, deu R$5.000, a pessoa paga. Uhum. Mas se o mecânico fala assim, olha, o motor fundiu porque você esqueceu de colocar uma água, aquela luzinha laranja ali, quando aparece, você tem que parar e colocar uma água para isso não acontecer mais. A pessoa, ela vai ver que quando aparecer a luzinha laranja, ela tem que colocar água e muito provavelmente isso não vai acontecer mais. Uhum. Nunca mais ela vai deixar a luzinha acesa. Né? Então, falta as pessoas entender realmente o que está acontecendo, entender que o organismo dela é o maior patrimônio, aí é uma outra metáfora, na analogia que eu faço. Se a gente, por exemplo, o combustível hoje está a preço de ouro, né? Vamos supor, R$9, um exemplo. Caiu um pouquinho agora, mas vamos supor, R$9. E aí, se você olha um posto de gasolina ali, o combustível a R$3. A primeira coisa que, muito provavelmente, a gente pensa, tem alguma coisa errada, né? Pode ser combustível adulterado. E aí, você vai colocar uma gasolina ruim, de má qualidade, adulterada no seu carro? Muito provavelmente não, porque você sabe das consequências. Mas por que nós colocamos sorvete, cachorro-quente, hambúrguer, pizza, refrigerante, cigarro, um monte de remédio dentro do nosso organismo, sendo que o organismo muitas vezes a gente não consegue recuperar, mas um motor, um radiador do carro a gente consegue recuperar. Então, por conta do apelo industrial da indústria alimentícia e pela praticidade que as pessoas desejam, elas querem aquilo que está na caixinha, no saquinho, na embalagem, e a gente tem que mais descascar do que desembalar. Sim. E hoje a gente só desembala, pega e come. E aí vem os problemas, a gente quer tratar os sintomas dos problemas, esquece o porquê está acontecendo e vira esse ciclo interminável. Verdade. E você acha que isso é muito criação dos pais, Lucas? Porque tem criança que ela não sabe o que é refrigerante, né? E tem criança que desde cedo o pai já introduz ali e para ela é normal, né? Então, se ela não conhece, ela não sente falta. Então, essa questão de alimentação, você acha que isso faz todo o sentido no reflexo que vai trazer para um adulto, né? Porque as pessoas pensam que o adulto que começa a alimentar mal, né? Uhum. Se ele já vem desde de lá de trás, né? Olha só, as crianças, elas aprendem mais vendo do que ouvindo. E pais, professores, irmãos, a gente tem mais que educar com exemplos do que chamando a atenção. Uhum. E um exemplo disso é o meu. Uns 2, 3 anos atrás, eu me peguei lá no sítio, plantando
rosa, etc., regando, adubando. Eu falei, gente, por que eu estou fazendo isso? Como eu aprendi? Ninguém nunca parou, eu nunca fiz um curso de botânica, jardinagem, paisagismo. E eu comecei a lembrar que minha mãe é assim. E desde novo eu ficava vendo minha mãe regar as plantas e plantando, etc. E aí eu aprendi, tomei gosto. E aí no meu pai foi funcionário de banco. Ele trabalhou no banco por 30 anos, aposentou no banco. E eu sempre no almoço eu via ele falando de economia, de poupança, etc. Despertou interesse. Aí, Despertei interesse e hoje eu era um perfil conservador, hoje eu sou mais arrojado, mas eu diversifico meus aportes, desde criptomoeda, desde investimento em banco no exterior, Legal. a renda fixa, né, seja letra de crédito, tesouro direto, e até mesmo em ações. E eu nunca fiz um curso disso na minha vida, né? E por ver. E meu pai não ficava me estimulando para fazer aquilo. Não foi direto, Não. né? Olha, aprende. E aí as crianças observam a gente indo legal. dormir tarde, comendo errado. E muitas vezes os pais não tiram um tempo adequado para ensinar os filhos, né? E muitas vezes para resolver aquela diversão acaba dando um doce, entrega um videogame, fala assim, não, o menino tá muito agitado, deixa eu dar um Deixa eu videogame. quietar ele aqui, ó. E a gente está deseducando a criança. E lá na frente isso pode ter consequência. Eu tô vendo que tudo que você tá falando, assim, acaba que eu tenho um certo... Eu concordo muito com isso na vida prática. Eu vejo assim, claro que a gente tem que evoluir, né, em vários pontos, e não que seja o contrário, mas às vezes a gente fazer um pouquinho mais lá, como os nossos pais, como os nossos avós faziam, às vezes é o melhor, né? Não, eu lembro, você tá falando isso, o velhinho de 70 anos, que às vezes tá com a esposa muito mais feliz do que o menino de 25. Eu lembro do meu avô, cara. Meu avô velhinho lá, todo dia saía pra fazer a caminhadinha dele. E assim, a caminhada era puxada. Ele andava uns 5 quilômetros todo dia. No ritmo dele, mas já velho, já debilitado. E ele ia fazer a caminhada. Então, às vezes a gente fica querendo reinventar a roda, né, cara? É o que você falou, toma um remédio, vai só aumentando esse ciclo. E aí, puxando um pouquinho já... para a parte de gestão, Lucas, assim, você falou, né? Hoje você vê que chega um momento, falando especificamente de médico, de profissional da área da saúde, é importante uma hora a pessoa saber vender, saber gerir. Eu vi que esses dias você estava falando sobre isso num workshop que você fez, né? Então, assim, qual que é, aí pegando o Lucas agora, gestor, administrador, como que você aplicando isso tudo na sua vida, você sentiu muita diferença, cara? Você se sente mais produtivo, você se sente mais... Você consegue dar esse gás mesmo, que é o que acho que todo mundo quer no final das contas, né? O quanto isso impacta na sua vida pessoal. O médico, tudo na vida tem um lado bom e ruim. O médico, em comparação com as outras especialidades, independente da área de atuação, seja humanas, enfim, contábeis, ele sai para o mercado de trabalho muito provavelmente empregado. Apesar do que o futuro da medicina eu vejo que está muito comprometido com isso, né? Um futuro próximo. Uhum. Mas até então o médico ele já sai e na semana seguinte, se quiser emprego, ele já encontra. E o primeiro salário dele já é um salário muito bom, né? Uhum. A gente observa a média salarial aí de pessoas da advocacia, R$3.000, da odontologia, às vezes até mais baixo do que a mensalidade que a pessoa pagava durante a faculdade. Perfeito. E na medicina, um médico, dependendo da sua carga horária, ele já consegue, no primeiro salário, 10.000, 12.000. Uhum. Né? O grande detalhe é que ele depende 100% da sua mão de obra. Sim. Né? Se ele vai viajar para descansar, ele deixa de faturar e os custos vêm. Se ele adoece, etc. Então, ele é muito refém disso. E quando a gente vai acompanhar a inflação e o reajuste salarial do médico, não acompanha. Então, meu primeiro contra-cheque foi R$ 7.136. Isso em 2011. Naquela época, a faculdade de medicina que tinha uma mensalidade mais elevada, ou uma das mais elevadas do país, era R$ 3.500. Uhum. Então, o meu primeiro salário eu já pagava 2 mensalidades.
Hoje, a mensalidade da faculdade de medicina gira em torno de R$10 mil. Nossa Senhora. E o médico hoje ele sai ganhando no mercado 10 mil a 12 mil. Então, Perfeito. muito provavelmente não paga uma mensalidade. Então, a inflação, o reajuste salarial do médico não acompanhou a inflação. Naquela época, eu pagava a mensalidade e a sobra ainda dava para sustentar e viver muito bem. Hoje, mal dá para pagar a mensalidade. E pensando nisso, né, eu falei, meu Deus, eu preciso criar uma forma de o dia trabalhar por mim, eu preciso criar braços, diversificar isso aí, para que eu não passe esse aperto. E aí, eu diria que, inicialmente, 90% do meu conhecimento foi através de network. Né? Eu saí fora da caixa e parei de andar com o meio médico. Eu comecei a andar com pessoas muito melhores que eu. E aí, um grande amigo bancário. Outro grande amigo, dono de concessionárias de carro. Redes de carro. Outro amigo, dono de açougue. Né? E a partir disso eu fui aprendendo muita coisa de gestão. E Augusto Cury fala, né? Sabedoria é aprender com o erro dos outros. E eu comecei a aprender com o erro dos outros. E tendo inúmeros insights, eu comecei a trazer esses insights para o meu negócio. Então, na época de promoter, em casa noturna, eu ia na segunda-feira, terça-feira, quando eu conseguia folga, ia para casa noturna durante o dia e ficava ligando para dar parabéns para os prospectos de aniversariantes e convidar eles para fazer aniversário lá na casa noturna. Você já estava prospectando ali Já seus estava, clientes. Já estava. Eu falei, gente, por que eu não posso colocar isso no meu negócio? Olha aí. E hoje a gente já faz estratégias para captação de leads, né? De leads, de clientes aniversariantes. A questão da primeira impressão, de estrutura, de experiência do cliente, né? Quando a gente chega em um salão de beleza, por exemplo, e aí, há um tempo atrás, ano passado, retrasado, eu fui em um salão em São Paulo, e aí, na época, eu fui acompanhando uma pessoa que eu estava, né? E aí, ela foi cortar o cabelo, e homem não tem paciência para ficar esperando uma mulher cortar o cabelo. Mas aí, dentro do salão, tinha sinuca, tinha cerveja, tinha um espaço passando jogos de futebol, tinha até drink. Você esperava até fazer uma mecha, né? Não. Mecha, você... Quando acabou o corte, eu falei, não vou embora. Corta de novo aí. Não vou embora. E aí eu comecei a trazer isso pro meu negócio e, Legal. inclusive, segmentar os dias de atendimento. Porque um dia eu tive uma experiência bem interessante, onde quando fui abrir a porta do meu consultório, isso foi em 2016, e aí na minha recepção tinha um cara malhadão, paciente meu até hoje, olha só, 6 anos, ele pesa uns 110 quilos, tem uns 9% de gordura. E ele foi com camisetinha, shortinho, aquele shortinho justo, com a coxa aparecendo, e ele marmita na recepção. Então, ele leva a marmita e fica comendo. E ao lado dele tinha uma paciente minha em menopausa fazendo reposição hormonal, uma senhora de uns 60 e poucos anos. E aí, imagina, esse cara chega na recepção e fala assim, uai, o que essa senhora tá fazendo aqui? E ela chega e fala, o que esse monstro, esse Hulk que tá fazendo aqui ao meu lado? Tipo isso. Né? E ela fala, eu estou no lugar errado. E ele fala assim, eu achei que eu ia chegar aqui e encontrar alguém mal que eu. Você perde os dois. Né? Eu perco os dois. E aí hoje a gente justamente estruturou para que isso não aconteça. Cara, olha que insight é esse. Né? Segmentei total. Então hoje, aí tem os dias de Cara, isso aqui eles nem sabem disso. Eles nem sabem disso. Quem né? tem clínica aqui pode mandar um Pix que foi o que eu faço? A gente coloca um paciente extremamente fidelizado em sequência de um horário de uma primeira consulta. E assim, é impressionante. Aquele cliente que é fidelizado, na recepção, ele já vende o serviço para o primeiro consulta. Que legal. E aí, o cara sai um pouco inseguro ali, de primeira consulta, ele já entra, assim, isso acontece demais. Né? Ele já entra no consultório falando assim, nossa, eu quero a mesma coisa que aquela paciente ali fora tá usando, porque ela me falou que é muito bom e tal. Então, ele já faz a venda, já faz a conversão. E por mais que tráfego pago é interessante fazer,
O trabalho de rede social é interessante fazer, e-mail marketing, Nada como pós-venda, boca a etc. boca ali, né, meu amigo? O boca a boca definitivamente é o que mais converte. Ele já pega e te entrega, né? Realmente ele não faz o topo do funil, mas ele faz o principal, que é o converter. Então, insights que a gente vai detectando no dia a dia, em outros negócios, e aí a gente traz para o nosso. No caso do ramo da medicina, isso é extremamente inovador. Então, pequenos detalhes, desde aromaterapia, essência, desde o manobrista, abrir a porta do carro, já chamar pelo nome e falar assim, você vai no Dr. Lucas, é no Dr. João, é na doutora Karen, e já leva para o elevador e direciona, a gente muda totalmente a experiência, e quando nós agregamos muito valor ao serviço prestado, a gente aumenta o preço. Perfeito. E aí a gente sai de uma consulta de R$150 para uma de R$1.950 para o ano de 2023, o que é algo totalmente fora da curva, né? É claro que o profissional da saúde ele tem que ter didática, ele tem que ter conhecimento, né? Porque para resolver os problemas, as dores, você tem que saber diagnosticar e tratar. Mas o diferencial realmente é isso. E aí uma outra analogia que eu faço, a mulher, ela não compra uma bolsa da Chanel para ser bolsa. Né? Tem bolsa de Chanel R$50 mil que é desse tamanho que não cabe nada. O celular, né? Mas ela vai utilizar aquela bolsa num dia tal, em um jantar tal. Quando vai tirar a foto do jantar, a posição da foto tem que mostrar a bolsa. E a roupa dela inteira tem que ser combinando com a bolsa. Um homem compra um Rolex e quando alguém pergunta as horas, ele pega o celular. É verdade. Olha as horas. Perfeito. Mas o empoderamento, o poder, a experiência que aquele Rolex causa é impressionante. Homem, quando começa a ganhar um pouco de dinheiro, ele quer comprar carro. E comigo foi assim. E aí eu comprei uma Porsche conversível, com teto retrátil e tal. Ele era tudo, menos meio de transporte. Porque, olha só, cabia eu e mais uma pessoa. Eu tenho 3 meninas. Já não fecha a conta, né? O bagageiro dele é mala para uma pessoa. Não cabe mais, né? O consumo dele de combustível é uma coisa absurda. Você tem que sair de um posto e ir para outro. Você sai de um já vai para outro. Você já sai já vai no rumo do É um outro. carro extremamente baixo. Quebra-mola. O asfalto em Belo Horizonte tem buraco em todo lugar e quebra-mola em todo lugar. E quando você passa em um quebra-mola e não vê direito um buraco, você bate a cabeça nele, porque ele é baixinho. Mas a sensação que ele te passa, a primeira impressão... Não tem igual, né? Eu só ia para reuniões com o carro, né? Para jantar enquanto... E você chega com 1,95 m nela já, né? Exatamente, Tipo exatamente. isso. Então, essa questão da experiência é o que a gente tem que passar para o nosso cliente em qualquer ramo. Então, são diferenciais onde o médico ele tem que sair um pouco... O profissional de saúde daquela questão de laboratório, de livro. Isso é o primeiro ponto. Mas precisa ter esses adicionais. Perfeito, ótimo ponto. E às vezes, eu não sei se você concorda comigo, Lucas, a gente vê muito médico, cara, isso aí, muito não, né? Mas a gente vê alguns médicos que, igual você falou, ele sai ele forma, ele teoricamente ele já teria acesso a uma renda bacana, só que eu não sei se por conta de uma premiação para ele mesmo, porque ele vem, enquanto ele está estudando, ele tá no perrengue, né? Porque ele não ganha uma grana para poder se manter tranquilamente. Quando ele forma, ele nem começou a ganhar ainda, ele já pegou um carrão, já quer comprar uma casa, já quer viver um padrão que ele imagina ter, né? Ainda não chegou esse momento. E hoje a gente vê muito médico endividado, cara, que ganha 40, faz a 50 conta na parcela, e gasta né? 70. Olha só, 1/3 dos médicos hoje no Brasil tem financiamento. Aí eu dou mentoria, faço mentoria para médicos e eu vejo que 90% não sabe o que é um DRE. Demonstrativo de resultado de exercício. Quando eu falo DRE, Lisan, o que é? E é coisa básica, né? Você não é um contador, você não tá falando um documento contábil, né? E aí você falando isso, eu lembrei de um colega, que uma vez eu fui palestrar em um evento que chama Petya Kucha, e aí esse colega meu, ele comentou isso e eu mal percebi que eu havia feito isso. É a questão do mindset que foi construído quando eu via o meu pai mexendo em máquina de datilografia, pegando lápis e colocando o que gastou, o que entrou, quanto que pode gastar, mexendo em ações. Eu lembro uma vez que ele falou assim, nós vamos viajar para Natal, no Nordeste, com o dinheiro que eu ganhei nas ações. São os dividendos ali. Que legal. E aí, quando eu fui perceber, na minha turma de medicina, eu fui o único ou um dos únicos que durante os 3 ou 4 primeiros anos eu fui construir gordura. Enquanto os meus colegas, e quem falou isso foi um amigo meu que percebeu, porque eu não havia
pensar nisso. Estavam comprando carro, viajando para a Europa, etc. E minha primeira viagem internacional foi tipo com 4 anos depois de formado. Então fomos ali com 23 para 24, com 28, por aí. Eu não tinha ido nunca nem na Argentina, Chile, nem nada. E a primeira viagem internacional foi assim. E aí eu fui construindo justamente essa gordura e hoje é muito consciente e natural essa questão de o que eu posso gastar, o que eu não posso gastar. E aí o médico, ele forma, o profissional de saúde, enfim, forma e fala assim, eu tô ganhando 10 mil, não, que maravilha. Aí ele fica endividado. E ele fala assim, nossa, se eu ganhasse 15 mil, seria o melhor dos mundos. Aí ele passa a ganhar 15 mil, eu continuo endividado. Sobra, né? Ele continua endividado. Não, tem que ser 20 e 25. 25 eu resolvo minha vida. Eu começo a ganhar 20 e 25 e está endividado. Então eu recebo médicos na mentoria que estão ganhando 60 mil por mês endividado. 80 mil por mês endividado. E médico que ganha 15, 10 e tá com sobra financeira. Sim, apesar de ser raro, infelizmente. E aí aquela questão, né, de alinhar a expectativa e fazer planejamento financeiro que é fundamental. As pessoas estão muito acostumadas de comparar a sua história com a dos outros. Uhum. E aí encontra alguém que está com carro do ano, casa do ano, etc. Ela quer acompanhar, mas a sua história, naquele presente momento, é insuficiente para acompanhar. E ela acaba se endividando, fica buscando sensações extremistas a curto prazo, né? Sim. Então, assim, compra o carro, aí fica alegre, aí passa um mês... Já tá no carro, já tem que buscar outra coisa. Para ficar feliz, né? E a felicidade muitas vezes estão em coisas muito simples, né? Muito simples que a gente não percebe. Ontem eu estava fazendo uma reflexão e anotando assim, as 5 coisas que me deixam mais felizes no âmbito pessoal, no âmbito profissional. Legal. Eu fiz isso ontem. E aí, porque eu estou traçando novos objetivos. E se eu quero conquistar isso aqui, o que eu preciso começar a fazer agora é abrir mão. Então, eu estava fazendo isso ontem. E aí, quando eu coloquei as 5 coisas que me deixam mais felizes, eram coisas do tipo assim, ir para por aeroporto sem saber para onde que eu vou, compro uma passagem ali e vou para um lugar sem rumo. É acordar de manhã e fazer uma caminhada lá na Bandeirantes, 8 horas da manhã, numa quarta e tomar um sol. Coisas assim que não precisa... Não é o Porsche, né? Uma passagem para o Rio de Janeiro, saiu promoção semana passada, R$300. Né? Uma caminhada na Bandeirantes, eu não preciso nem de carro. Da minha casa eu saio caminho, coloco um tênis e vou. Legal. Então, assim, coisas simples que trazem muita felicidade e a gente... os valores, né, estão muito... E olha como é que linka com tudo que você falou no início, né? De uma pessoa que tá assim, você tem menos ansiedade, você consegue dormir na hora certa. Volta, aquilo tudo que a gente falou lá no início, você tá tranquilo, né? Eu tenho um paciente, um desembargador, ele está com 98 anos, desembargador aposentado. Aí ele aposentou em 1996. Nossa Senhora. Olha só, desembargador aposentado. E aí ele vai para a clínica dirigindo o carro sozinho. Olha que legal. Ele faz questão de subir pelas escadas. Olha que legal. E aí, única coisa, ele não toma remédio nenhum. A única coisa que ele usa é um aparelho de produção. E aí ele chega no consultório e no primeiro dia, eu virei para ele e falei assim, por que o senhor está tão bem? Como você conseguiu? Texto 1.200. Aí ele falou assim, olha, eu faço uma caminhada todos os dias pela manhã. Foi que eu lembrei. Eu sou uma pessoa extremamente otimista e eu tomo uma taça de vinho por dia. Coisa simples, que qualquer pessoa consegue fazer. E está com 96 anos. E ele estava com 96, 98, extremamente otimista. E a namorada dele tem 50. Agora ele explicou, né? Então, assim, com coisas simples, né? Ele está super bem. E tem um outro caso de um professor aposentado do Colégio Bernoulli, professor de Química. E ele chegou lá para mim com 68, 70 anos. Eu falei, quais são os seus objetivos? Ele falou assim, eu quero começar a me preparar para o meu aniversário de 100 anos. Olha que legal. Né? Então, é aquela questão assim, você tem que ter um objetivo, um foco. Por mais que quase ninguém acredite, você tem que acreditar, isso já é o suficiente. E quanto mais você acredita e alimenta aquilo, maior a probabilidade de você conquistar.
E ele tá certíssimo, né? Com certeza. E aí já emagreceu, a gente já tá fazendo um trabalho bem legal. E isso ele falou comigo já tem uns 5, 6 anos. E tá super bem. Que legal, Cara, olha que bacana. E assim, Lucas, você acha que o seu trabalho hoje, ele a gente pode dizer que ele é sazonal pelo seguinte, a maioria das pessoas, ela espera chegar o verão ali para ela buscar e até, às vezes, querendo no curto prazo, né? Uma melhora basicamente começa pela melhora do corpo, né? Hoje as pessoas já estão se preparando, já estão preocupando mais com isso. Porque, antigamente, verão ali em janeiro, a pessoa começa em setembro, outubro, tentar buscar um médico que faça alguma coisa, inclusive linkando com isso. Queria entender um pouquinho da sua opinião das pessoas que se automedicam hoje, o tal do Ozempic, Saxenda, o que você acha disso? E se realmente as pessoas estão migrando para essa preparação um pouco mais longeva do que o curto prazo ali para simplesmente 30 dias de resultado? Olha só, quanto à questão da sazonalidade, ela existe, é inevitável. Mas eu sou da opinião que a gente dita o ritmo do mercado. Quando eu fui fazer uma prova de residência de nutrologia em 2012, quando eu falava nutrologia, e no dia que eu fui prestar a prova, tinha vários colegas que formaram comigo. E aí só um sabia o que era. O resto falava assim, não, mas o que é isso? E médicos. Na minha família, o pessoal falava assim, não, mas você fez 6 anos de faculdade, tempo integral, você vai prescrever comida, né? Isso não vai dar dinheiro. E todo mundo puxando pro lado contra, e eu vi um oceano azul, eu como ex-obeso, eu queria me tratar e queria ajudar as pessoas. E hoje tá aí, né? Aí eu acabei prestando a prova, mas aí eu não fiz a residência nessa oportunidade. E hoje eu vejo colegas saindo de outras especialidades, de ultrassom, radiologia, cardiologia, indo pra lá. A pergunta é, vai porque gosta ou vai porque quer dinheiro? Porque uma coisa não necessariamente leva a outra. E aí, essa questão de sazonalidade, ela realmente acontece. Em academia, o pessoal faz o plano anual, geralmente em janeiro, fevereiro, objetivos novos para o ano. Na nossa prática, isso pode acontecer no final do ano, no verão, mas comigo não acontece. Desde 2014, eu tenho um tempo de agenda aí de, no mínimo, 3 meses de espera. E isso muito se dá pelo relacionamento que é criado com o cliente, pelo pós-venda e estratégias onde a gente melhora o nosso LTV, né? E aumentando o tempo de vida do cliente naquele negócio com técnicas e estratégias extremamente simples que qualquer profissional pode fazer, não precisa ter nenhuma ferramenta surreal. Perfeito. Como, por exemplo, você envia uma mensagem para o paciente no dia seguinte perguntando o que achou, se está com alguma dúvida. 30 dias depois, eu já estou falando o meu, né? 30 dias depois pergunta como está o tratamento, se está precisando de ajuda. Você cria uma regra de contato com ele ali, né? 3 meses pede para voltar na clínica para pesar sem custo, para saber como está o tratamento. São estratégias que vai mantendo o tempo de vida e, consequentemente, ele vai ser recorrente e a gente não precisa de ficar preocupado se é verão, se é inverno. Porque no inverno, né? No inverno a pessoa quer mais coisa calórica, tem como você atuar. Uhum. Né? No inverno dá para fazer bronzeamento, aí a gente pega outra área, depilação a laser. E aí no verão já é outra estratégia, início do ano outra. E aí você mantém o LTV ali de 3, 4 anos, que é o que eu tenho, né? Que é extremamente satisfatório. Sobre a automedicação, o brasileiro é a população, né, que mais faz automedicação no mundo. Para você ter ideia, no estado da Bahia, 98% dos baianos se automedicam. Em Minas Gerais, pelo menos pela última informação do IBGE, é o estado que tem menos automedicação. Mas um menos 55%. É um menos elevado. Metade, né? E a automedicação vai desde remédio para dormir, que é os que lideram, né? Zolpidem, clonazepam, diazepam. Remédios para emagrecimento, antidepressivos. E o que facilita muito disso é a questão da não necessidade de ter uma prescrição médica demais, né, para alguns medicamentos. Agora, veja bem, uma outra estatística. 90% das pessoas que tomam remédio para emagrecer, elas readquirem o peso em 12 ou no máximo 36 meses. Então, de cada 10 que vão tomar, 9 vão readquirir o peso, e isso aconteceu comigo a vida inteira.
O grande detalhe é que as pessoas esquecem que para emagrecer precisa de dieta. E comigo foi assim, eu já tomei todos os remédios que tem para emagrecer. Eu brinco nas aulas, nos cursos que eu dou, que o único remédio que eu nunca tomei é anticoncepcional. Porque de resto... Porque você não viu ainda alguma coisa que vai mudar, né? Porque se tiver, a gente experimenta também. E de todos os outros medicamentos eu já tomei. E sempre apresentei reganho de peso. As pessoas, elas emagrecem sem comer, restrição alimentar. E aí toma determinados medicamentos, fica o dia inteiro sem comer e não aprende dieta. Dieta é o quê? É reduzir comida ruim, não é tirar, é reduzir. Dieta é o quê? É adicionar comida boa, saudável. Dieta é determinar horário para comer. Eu vou, é meio-dia, eu tenho que tomar café, eu tenho que lanchar, não tenho que lanchar. E dieta é observar a quantidade do alimento que você precisa. Ou seja, então planejamento. As pessoas têm uma rotina e um planejamento do dia. Eu tenho que acordar às 6 para arrumar, para pegar o carro e trabalhar, porque eu chego no trabalho a tal hora. E aí eu tenho uma reunião X horas, o horário do almoço é esse, eu tenho que sair do trabalho a tal hora para chegar em casa a tal hora. Que independente de ser chuva, sol, TPM, ressaca, triste, feliz, Lula, Bolsonaro, qualquer coisa, a pessoa vai fazer aquilo. Segunda ou sexta, vai fazer. Por que o trabalho dá certo? Porque ela faz isso. Perfeito. E isso é disciplina. Que seja você estando motivado ou não, você faz. Você faz. Na dieta, não. O dia que tá triste é uma, sexta é uma, na segunda é outra, feliz é outra. Perfeito. É sazonal. Então, o peso vai ser sazonal igual é a estratégia alimentar. Então, eu sou prescritor de remédio, eu gosto de remédio, mas eu só vou prescrever, primeiro, se tiver indicação, segundo, se a pessoa entender que neste processo ela precisa mudar a rotina diária dela. É um processo extremamente lento, tá? Tem pacientes que demoram 2, 3 anos para mudar a rotina alimentar. Aí depois eu implemento. Porque ficar nessa de prescreve remédio, o paciente ele vai pular de médico para médico com a mesma história de efeito sanfona. E quanto mais efeito sanfona ele tiver, mais difícil vai ser para perder o peso novamente. E aí entra mais uma vez no ciclo vicioso, interminável, onde a pessoa acaba adoecendo e ficando insatisfeita com o corpo, baixa autoestima e adquirindo outras doenças devido ao excesso de peso. Perfeito. Show de bola. E só para caminhar pro finalmente aqui, né? Quando você fala até de diminuir alimentos ruins, né? Até vou perguntar para você mesmo. Pesou, né? Pesou, né? De ferreiro espeta de pau, né? Porque... Eu não vou falar nada, eu já fui zoado e eu vou deixar pra te zoar da calvície depois que ele falou. Pelo seguinte, cara, uma pizza, quem não gosta, um refrigerante, é bom pra caramba. O negócio você falou, sorvete. Tem alguma quantidade que você fala que é razoável? Você fala, cara, sei lá, uma vez por semana, não sei. Olha só, durante o processo de emagrecimento, pelo menos nos primeiros 30 a 60 dias, eu sugiro uma restrição grande. Porque os estudos apontam que quando os pacientes conseguem conquistar um resultado significativo a curto prazo, isso motiva e faz com que tenha uma adesão melhor e por mais tempo. Legal. Então, quando a gente entrega resultado no início, a tendência é que o paciente consiga seguir aquilo por mais tempo. E a partir desse período, começar a dar brechas, criar oportunidades para que aquele paciente possa comer determinados alimentos. E aí, por exemplo, hoje a minha estratégia de vida é o equilíbrio. E aí, por exemplo, quando eu vou comer pizza, no meu caso, isso é extremamente individual, eu vou comer uma pizza sem glúten e se eu for pegar uma pizza mais calórica, eu como menos fatias. Se eu for pegar uma pizza menos calórica, eu como mais fatias. Se eu estou com a pizza, eu não vou de bebida alcoólica, eu não vou de nenhuma bebida ruim, eu vou de água ou de nada. Mas para ter essa liberdade da pizza, do churrasco, da cerveja, eu preciso ter feito o meu para casa, que é treinar todos os dias, que é tentar dormir bem, tentar fazer a dieta adequada. Obviamente, olha só, eu atendo atletas de UFC, de futebol, de vôlei, natação, atletas olímpicos, e nem eles conseguem seguir. Por que eu, mero amador, vou conseguir seguir? E a partir disso, eu consigo hoje fazer absolutamente tudo que qualquer pessoa faz. Então, eu como churrasco, eu tomo cerveja, eu como pizza, eu tomo vinho, eu tomo drink, eu faço tudo. McDonald's.
Minhas meninas, elas chegam no final de semana, vamos pro McDonald's, papai, vamos. Tem dias que eu vou e como com ela no McDonald's, certo? Mas isso são coisas eventuais, né? E quando eu estou extremamente disciplinado e regular em algumas coisas. Existem momentos que eu fico 2 meses sem entrar na academia, porque eu falo, opa, agora eu estou entrando em um projeto, preciso me dedicar integralmente a esse projeto profissional, porque no horário que eu vou malhar, eu tenho que me dedicar a isso, enfim. Mas aí depois a gente volta à rotina. E aí mudamos a dieta, etc. Mas existem trocas inteligentes. Refrigerante normal por refrigerante zero. Trocas inteligentes, a cerveja natural por cerveja sem álcool. Mas aí tem gente que fala assim, mas eu não vou ficar doido. Se seu objetivo é ficar doido, aí a minha opinião já tá errado. Porque todo excesso esconde uma falta. Perfeito. E aí, trazendo para questão de valores calóricos, uma cerveja long neck verdinha, ela é o mesmo que 3 verdinhas sem álcool. Entendi. Né? Então, por exemplo, no meu caso, eu aprendi a tomar sem álcool na quarentena, no quaresma. Eu faço quaresma religiosa, e aí chegou, eu tinha um aniversário, uma ocasião para ir naquele calor, sábado à tarde, de bermuda, blusa de malha. Como é que você não toma cerveja? Foi, nossa senhora. E eu tava assim, louco pra tomar. E tinha sem álcool. Eu falei, minha promessa não foi cerveja, foi álcool. Então eu vou tomar. Justo. E aí eu fui tomar cerveja sem álcool. E eu gostei da ideia. Eu gostei mais ainda que no dia seguinte, quando eu acordei de manhã, eu fui me olhar no espelho e eu falei, nossa. Não tava inchado? Não tô igual. Parece que eu nem sem ressaca? E eu acordei bem. Exatamente, igual um baiacu. E aí eu adequei a minha rotina, né? Então, veja bem, se, por exemplo, eu tomava 4 long necks com álcool, hoje eu posso tomar 12, apesar de que eu não tomo 12. 12 dá sem álcool, né? E aquela questão da geladinha, etc., é a mesma coisa. Mas é o paladar que a gente tem que acostumar. E aí, por exemplo, quando for um gin, uma bebida destilada, tentar evitar o refrigerante natural, tentar evitar a tônica natural, porque tônica é refrigerante também, evitar um energético natural, tente sempre a opção 0, uma água com gás, um limão espremido, um sachêzinho de chá, uma fruta, uma laranja, um abacaxi, um morango espremido, um adoçante, são realmente alternativas mais inteligentes. Colocar o álcool primeiro, colocar as frutas, colocar o álcool por cima, deixar o álcool, retirar todos aqueles ativos da fruta, inclusive o aroma, e depois você colocar o água com gás, ou a bebida diet, enfim. Entendi. Fica muito mais gostoso. Toda vez que for no banheiro, por exemplo, tomar aí 350 a 500 ml de água. Enquanto estiver bebendo, evitar comer, tentar comer antes. Então, são pequenas mudanças e táticas e estratégias que dá para você usufruir do final de semana, encontrar os amigos, beber, comer de tudo, sem que atrapalhe a sua saúde. O geral, né? Legal, show de bola. Lucas, para encerrar, a gente queria agradecer mais uma vez sua presença, obrigado, acho que foi muito bacana, muito esclarecedor, né, tanto para a parte de quem quer conhecer um pouco mais, né, do próprio corpo, da máquina, né, que você falou que é o principal de cada um, quanto para a galera que está pensando em empreender, para os médicos, profissionais da saúde, tem muita coisa valiosa. E queria abrir agora, né, o que você quiser dar o recado final, se você quiser deixar os contatos, fala para o pessoal onde te encontrar. E muito obrigado mais uma vez. Legal. Eu agradeço o convite, o aprendizado é mútuo, é muito satisfatório estar aqui, poder passar essa mensagem. Isso aí passou a ser um dos meus objetivos de vida. Legal. Né? Então, eu faço trabalho voluntário, eu dou palestra, eu tenho programas em 2 rádios, né? Rádio Extra e Rádio Itatiaia. Legal, já tem 2 anos, então toda semana eu estou lá. E eu faço isso por livre, espontânea vontade, sem ganho nenhum financeiro, porque eu acredito que conhecimento ele não deve ser guardado. E ajudar profissionais da saúde a conquistar os sonhos, ajudar as pessoas a mudar o estilo de vida, isso para mim é o mais gratificante, sem sombra de dúvidas. Para as pessoas aí que têm objetivos de vida, realmente não desistir, saber que a gente vai pensar em desistir. Então, eu até hoje
tem dias e momentos que você fala assim, vou deixar isso pra lá, vou largar a mão. Mas com a resiliência a gente começa a se fortalecer ao lembrar a nossa história. Então nunca esqueça da sua história, de onde você veio, os apertos que já passou, como você conseguiu reerguer, reconstruir. Eu, em 2018, eu quebrei, né? Eu tinha um consultório pequenininho, e aí fui para Bandeirantes, onde eu estou hoje. Achava que ia gastar um valor, gastei 4 vezes mais, então eu tive que vender a Porsche, tive que vender um monte de coisa. Cara, olha, nós estamos falando de 4 anos aí, 4 né? anos, Tive que fui trabalhar a pé, quebrei, fiquei no cheque especial, chegava na clínica lá para trabalhar, eu olhava o saldo da conta, menos 2.000, morria de trabalhar, e aí no final da semana, na sexta, era R$800 negativo. Nossa. Fiz empréstimo, entendeu? Então, assim, com todos esses erros, a gente literalmente vai aprendendo. Então, nós vamos ouvir críticas, engolir seco, ouvir, respeitar e aprender. Fui entrar no mestrado depois de uma professora virar e falar assim, Lucas, você é muito inteligente, mas escreve muito mal. Eu falei, nossa, eu tenho que... Isso pra mim foi terrível ouvir isso. E eu falei, eu tenho que aprender a escrever. E hoje eu tenho artigo publicado em português, inglês, estou terminando a participação em um livro. Legal. Né? Eu, na faculdade, era extremamente tímido para apresentar trabalho, então eu preferia fazer algumas coisas do que apresentar. E, às vezes, as pessoas debochavam. Tímido, não vou no grupo do Lucas, ele não apresenta e tal. E aí eu fui fazer curso de oratória. Então, fiz curso de oratória na Faculdade Getúlio Vargas, fiz coach para perder essa timidez. E hoje, olha só, tô aqui no podcast, programa em rádio, né? E na época, isso doeu bastante. Na aula de despedida da faculdade, que a gente chama aula da saudade, o padrinho, né? Paraninfo, o pessoal chama. Ele foi perguntando, fulano, o que você quer ser? Urologista, ortopedista, cirurgião plástico. E aí, quando ele me perguntou, ele não deixou eu responder. Ele falou assim, o Lucas vai ser promotor. E aí a sala inteira riu. E isso pra mim foi extremamente vergonhoso. Eu fiquei muito tímido na hora, né? Eu falei, poxa, eu tô fazendo isso porque eu tenho conta pra pagar, eu tenho pensão pra pagar. E depois de um tempo, meu nome soa de forma positiva até hoje na faculdade. Como um dos... Como referência mesmo. Mais bem-sucedidos aí da faculdade. A dona da faculdade, a reitora, né? A Unifenas é uma instituição que tem mais de 40 anos. Tem em várias cidades. E as donas são minhas pacientes. Né? Então, com tantas dores, eu não peguei raiva de ninguém. Hoje, por exemplo, eu encontro esse professor, eu já até falei isso com ele. E me serviu de motivação. E por último, dentro da faculdade, um professor neurologista, e eu já falei isso com ele depois, falei com ele inclusive esse ano isso, chama Ariovaldo, e eu estava no internato, né, quando a gente já está atendendo, e naquela época eu usava brinco, eu tinha uma correntinha, aquelas correntinhas que a gente usava naquela época, né? Uhum. E aí, nesse dia, quando a gente estava terminando o internato, eu estava sentado na maca, onde a gente atende o paciente, uma perna na maca, por cima da maca, e outra perna em pé. Aí, com o braço assim na coxa, né? E aí o jaleco aberto, uma blusa toda estampada, aquelas bem coloridas, a correntinha, um brinco, e aí deviam ter uns 8 colegas na sala. E aí ele foi falando, você é bom nisso, parabéns, tal. E aí ele virou pra mim e falou assim, Lucas, você quer ser médico mesmo e tal? Porque a sua postura não é uma postura de médico. Né, sua roupa, sua vestimenta, acabou comigo na frente de todo mundo. Fiquei bravo, e isso me ajudou muito hoje a até trabalhar com visagismo, né? Então, hoje, minhas filhas, minha mãe, elas até brincam, elas falam assim, você demora mais para arrumar do que eu. Mas conta muito, tá? Conta muito, a questão da impressão, né? A gente falou exatamente isso com a Vanessa aqui. Legal. E aí hoje, eu, assim, tem que combinar com cinto, sem cinto, está na moda, não está na moda. Nossa. E isso mudou completamente, né? A apresentação, a primeira impressão é muito importante. Então, todas essas foram dores, algumas delas eu chorei, algumas delas eu tomei raiva, que passou... Engoliu e te fez crescer. E fez crescer. Então, eu acho que todo mundo tem momentos como este na vida. Respira fundo e pega um aprendizado disso e coloca em prática na sua vida. Show de bola. Acho que é o recado final, pegando esses exemplos. Mas aí não desistir nunca, né? Lembrar que as pessoas
vão te jogar para baixo, etc. Mas o céu é o limite e ninguém pode falar não para os seus sonhos a não ser você. Acho que é isso. Show de bola. Acho que o aprendizado que fica é esse, né? Altos e baixos para todo mundo. Se não tiver essa oscilação, você tá morto, né? Então, show. Lucas, te agradecer demais aqui pelo seu tempo. A gente sabe o tanto que é valioso. Foi uma honra pra gente aqui ter sua presença. Demais. E, galera, pra te achar no Instagram aí, fala pra turma aí. É o @drlucaspinchel, é meu Instagram lá. Para os profissionais da saúde, vocês vão ver a respeito da minha mentoria. Eu recebo médicos do país inteiro todos os meses, tá? É um projeto chamado Médico Empreendedor, mas também faço consultoria em clínicas. Então, hoje eu estou acompanhando 2 clínicas, inclusive uma do Rio de Janeiro. Eu vou todos os meses para mudar totalmente todos os processos, as operações, questões de marketing, contábil, etc. E cursos para prescrição, exames laboratoriais, fitoterápicos, enfim. E para quem quer consultar, vai ser um prazer receber, mas hoje a gente tem uma equipe também super treinada, com toda a minha metodologia, linha de raciocínio, a mesma pegada, tanto de médicos como de nutricionistas que foram treinados por mim, capacitados por mim, e que vão entregar um serviço, um atendimento de extrema qualidade, te ajudar a resolver todos os seus problemas. O melhor disso por um investimento muito menor do que realmente é o meu. E convidar todo mundo para ir lá tomar um café mesmo, para quem não quiser consultar, vai ser um prazer receber. Eu tenho pacientes, eu chamo paciente, apesar de não ter consultado, que me manda mensagem na rede social: doutor, eu quero te conhecer. Eu falo, vem cá. Aí vai lá, toma um café, tira uma foto e tá tudo certo. Então, deixa as portas abertas para quem quiser ir lá conhecer também nossa estrutura e bater um papo comigo. Show de bola. Muito obrigado, Lucas. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Pessoal, a gente fica por aqui mais uma vez. Guto Moisés no Instagram. Quem quiser, estamos lá à disposição. Quem ainda não segue, a gente sempre esquece disso, a gente tem que falar. Sim, né? senhor. Quem ainda não segue, clica lá no inscreva-se, acompanha, tem muito mais conteúdo lá. Hoje foi sensacional. Obrigado mais uma vez e a gente fica por aqui com mais um episódio do Joint. Marcelo, obrigado. Valeu, galera. Mais uma. Um abraço. Valeu.